bem? Hoje a gente está aqui para mais um bate-papo, tá? E algumas dicas para vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho quando você entra na empresa, mas depois daquele passo a passo, né? Que entrou, aí fez treinamento de sistemas, treinamento de produto. Então a gente vai falar um pouquinho da rotina de vocês no dia a dia, mas depois dessa fase ali difícil, né? Que é treinamento e adaptação e tudo mais. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Vamos lá, Bia. Eu acho que o que a gente vai falar serve também até pro treinamento, né? Sim. Porque o candidato tem uma postura a partir do primeiro segundo que ele tá dentro da empresa, né? Então, uma dica que eu dou é aprender tudo o que você conseguir filtrar. Anota, leva folha, caderno, anota tudo. Baseia também um pouquinho no que o seu colega do lado fala, né? Dá para você pegar algumas dicas, implementar um pouquinho na sua ligação, né? Uma palavrinha que ele fala diferente já faz com que a cabeça do cliente mude, né? Então, aprende tudo, escuta o que o supervisor fala, né? Às vezes ele vai passar uma dica importante para você, né? No dia que for ficar de escuta com o colega, anota, preste atenção no script, não siga o script, né? Mas tenha como uma referência aquilo pra você entender. Que o script ele é um norte, né? Sim, mas não dá pra ser um robô, porque cada ligação vai ser diferente, cada cliente vai ser diferente. Mas ele tá ali pra te dar um auxílio. Sim, né? Sim. Aprender literalmente tudo, anotar direitinho todas as ligações. Gente, como a gente já falou nos outros vídeos, a primeira ligação vai ser horrorosa, né? Vai ser horrível. Péssima. E a segunda também é ruim, né? Mas aí a gente fala bastante sobre você ouvir o que o colega que está lá há mais tempo, sobre a formalização do acordo, aquele cara que está em primeiro no ranking, como que você faz para formalizar um acordo assim, tão bem quanto ele, para você ter a confirmação do pagamento. Porque assim, o dia a dia, né, ali passou por aquela parte difícil, né, que é as primeiras ligações e tal. Aí a gente fala que o dia a dia, o candidato, o estagiário no caso, né, ele começa a construir a forma como ele vai começar a trabalhar. Então assim, então esse negócio que vocês falaram, pega uma dica, ouve, né, o que a pessoa do lado tá falando, porque às vezes que ela fala, poxa, isso é bacana de eu ouvir, então deve ser bacana na argumentação dela. Aí o outro lá atrás também tá falando alguma coisa. Então pegar, não que você vai ser igual, não é isso, mas você pegar alguns tópicos, algumas coisas que são bem bacanas, né? Bacana isso. Isso entra bastante também no você ter uma postura profissional dentro da empresa. É muito importante que você tenha essa postura. É muito importante que você saiba se portar na PA, a forma com que você senta. Nós comentamos que existe bastante candidato que chega lá e acha que está em casa, então ele acaba tirando o sapato para fazer o expediente dele de trabalho. A vestimenta também importa muito. Essa é uma questão mais comportamental, né? Isso daí entra, às vezes a pessoa não tem noção do tom de voz, ele fala gritando, né, gargalhadas dentro de operação. Apesar que assim, né, o que a gente fala assim, entrou no seu ambiente de trabalho, a postura automaticamente tem que mudar. Né? Você pode ser, não quer dizer que você vai mudar a sua característica, nada disso, mas ambiente de trabalho é ambiente de trabalho. Até porque eles não querem um robô. Sim. Né? Sim, aí você falou, né? De sentar. Como que senta? É deitado? Jogada na cadeira. Cansado no sábado? Não, né? Não, eles estão cansados na segunda, na terça, na quarta. E acontece, né? Eu participei muito tempo dentro de call center, dentro de operação, né? E às vezes eles assim, no começo a gente sentia que você vai entrando dentro da operação, todo mundo começa a se ajeitando. Mas depois de um tempo, eles estão tão assim que eles esquecem que alguém vai passar, né? Então aí você passa, tem gente deitada, tem gente debruçada. Escorada, né? Tem gente, né? A cadeira é até manca, né? Vai para um lado só. E isso é ruim, né? Porque quando a gente fala de postura de sentar, altera até o tom de voz com que você vai falar do outro lado, né? É muito diferente de você pegar uma ligação, bom dia, boa tarde, meu nome é Carla, eu sou da empresa tal, estou entrando em contato, do que você pegar, bom dia, meu nome é Carla, já muda o tom de voz, né? Então o cliente tem que sentir exatamente como que você está se
colocando, né? Porque querendo ou não, a sua voz, o que você está se expressando, você está representando a empresa, né? Ou a vendas que você está fazendo, ou a cobrança, ou o atendimento que você está fazendo. Tudo isso é muito perceptível na hora de um atendimento, né? E o pessoal da monitoria percebe nitidamente, né? Sim. Quando você tá sentado bonitinho ou quando você tá largado. Mas é isso que eu tô falando, não precisa ser da monitoria pra você identificar. E aí, na postura profissional, a gente também consegue entrar num tópico de comprometimento. Sim. Porque você não pode se atrasar, você não pode estourar uma pausa, você não pode ficar o dia inteiro no banheiro, né? Existe a questão aí, todo mundo tem suas necessidades, mas é nítido também, a gente consegue perceber um candidato que extrapola aí nas pausas banheiros, pausas pessoais. Quando a gente fala de atrasos, né, seja ele na hora de entrar, no retorno de uma pausa, de banheiro, ou uma pausa lanche, independente, né? Se a pessoa ela sente que ela tá atrasada, ela já entra de uma forma diferente. Tá toda esbaforida. Exatamente, ela tá toda corrida. Ai, deixa eu jogar, deixa isso, deixa aquilo. Ai, estourei a pausa, o gestor. Então aquilo já cria uma ansiedade de alguma forma que isso atrapalha no nosso dia a dia, né? Então quando você vem no seu horário certo, você tem o seu tempo certo de pausa, seja ela qual for, e você senta com aquele, né, com aquela tranquilidade, parece que o trabalho ele flui de uma outra forma. Quando você vem todo esbafado, parece que a qualidade ela cai, né? Você vai atender o cliente na pressa, né? Correndo, cansado, beber água, ofegante, mas com aquela agitação dentro de você. Né? Às vezes você nem demonstra que você está ofegante no falar, mas aquela agitação da putz, cheguei atrasada, putz, o meu gestor, putz, estourei a pau, ai, daqui a pouco o meu gestor vai dar uma desculpa que vai dar pro supervisor, porque chegou atrasado. Exatamente, então são coisas, a gente está falando, galera, do dia a dia, é isso que acontece. Né? Eu já fui operadora, né, quando eu comecei nessa área de cobrança, então a gente fala com propriedade, as meninas aqui também já foram de call center, então a gente sabe mais ou menos essa rotina que vocês passam aí diariamente. O que mais? Uma outra coisa que a gente fala é construir relacionamento, né? Fazer amizades dentro do call center, pode conversar com o seu gestor, mas não confundir as coisas. Né? Ele tá ali, ele é seu chefe, você tem que respeitar ele, o que ele falar tem que ser feito, não é porque você é amigo dele, né? Pode ser que você leve a amizade pro lado de fora da empresa, sim, que ele vai fazer tudo o que você quer. Né? Ah, eu faltei ontem, mas eu não vou precisar levar atestado porque o supervisor é meu amigo, então tá tudo certo. Esse negócio é uma coisa que às vezes as pessoas confundem, né? Por exemplo, quando eu vim de call center, então tinha aquele que queria bater papo. E você precisa que a pessoa trabalhe, né? E a pessoa vem, ai, cara, você, poxa, tal, beleza, vamos lá. Beleza, vamos lá. Mas tem uma hora que a pessoa precisa ter esse entendimento de que o período que você precisa trabalhar, ele precisa ser trabalhado. Não quer que o gestor não possa ir lá, parar, dar uma atenção para algo que foge um pouquinho da rotina diária. Mas, call center, gente, assim, tem toda uma área de planejamento para aquela 1 hora, aquelas 2 horas, aqueles próximos 60 minutos que você vai trabalhar, né? Então tem toda uma área de planejamento, quantidade de ligações, quanto vai cair, como que vai rodar. Qualquer dia a gente vai falar sobre isso, sobre essa área de planejamento para vocês entenderem como que funciona esse mundo. Então, se algo sai fora, atrapalha todo o ambiente, seja da operação, seja da área de planejamento e seja de um resultado aparente. Então, como eu vim dessa área, eu ouvia muito, a Carla não dá atenção. Não é que a gente não quer dar atenção, é que muitas vezes a nossa necessidade vai um pouquinho além. Então, precisa ter esse discernimento aí, galera, da hora do bate-papo e da hora que eu sou amiga, mas eu sei que meu gestor precisa de mim. Deixar esses contratempos para um outro momento ou após o seu expediente, né? Normalmente as pessoas trabalham aí período de 6 horas, então tem um pós-expediente,
né? Mas são coisas muito importantes. Então, uma coisa que você falou até no começo foi de gargalhadas dentro da operação. A gente vê muito o operador batendo papo, a ligação caiu e ele continua lá conversando com o amigo. E aí depois o cliente esperando, depois a monitoria vem, ó. Porque não põe no mute, né? Não põe no mute. É pior. Mesmo assim, quando põe no mute, né? O cliente vai ficar lá esperando quanto tempo até você terminar o seu... Isso daí é o que a gente tá falando do relacionamento, né? Então a gente tem que ter esse time de quando eu tô sentada trabalhando, eu tenho que estar 100% focada, né? A gente costuma dizer em treinamento que quando você senta na sua PA, no seu ponto de atendimento, ali é a sua empresa. Sua lojinha. Né? A sua lojinha. Então ali, se você não se concentrar naquele seu momento, uma hora você perde o time, vai cair uma ligação, às vezes você está tão concentrada no bate-papo com o colega do lado que você não presta atenção. E filho, o call center vai, né? As ligações elas são contínuas, né? Então é algo que tem que tomar muito cuidado mesmo com esse bate-papo, com esse negócio do relacionamento. É bacana esse relacionamento, é algo que é fundamental, porque a gente se desenvolve, né? Tem jovens que são muito, como se fala, muito quietos, muito tímidos, muito introvertidos, tem dificuldade de se relacionar com outras pessoas, e o call center ele traz isso muito bom, né? Porque você aprende a se relacionar, se comunicar com várias pessoas, todos os tipos, estilos, gostos. Isso é muito bacana, né? Quando você começa ali entender como que é o relacionamento interpessoal, né? Mas a gente tem que tomar um cuidado aí. Saber medir, né? Saber medir tudo. O que é um amigo, o que é um profissional, o que é eu ser amigo do meu chefe, o que é eu ir na casa do meu chefe aos fins de semana, mas respeitar a hierarquia que tem lá dentro da empresa. Sim, é isso mesmo. Outro ponto que a gente consegue entrar aí também nesse construir um relacionamento, na hora da aplicação de um feedback. Eu sendo amiga do meu gestor, eu acabo não levando a sério o feedback. Ou não aceitando, né? Da melhor forma possível aí o feedback que o supervisor tem para passar pra gente. Então, o que eu entendo por um feedback por esses anos aí que eu já estive em um call center? Ele vem para pontuar o que eu tenho a melhorar. E nisso vem através de um supervisor, de um líder que já tem uma experiência muito maior que a minha e está ali me dando uma crítica construtiva. Ele quer que eu cresça assim como ele sendo meu amigo e ele sendo só o meu chefe, só uma questão profissional que a gente tenha ali. Sim. Nesse momento que ele vai sentar, né, expor todas as dicas que ele tem, olha, você pode melhorar nisso, pode colocar uma palavrinha a mais aqui, tocar nesse ponto, perguntar isso, questionar mais um pouquinho. É nesse momento que ele vai passar, né? E não levar para o lado negativo, né? Não achar que isso é uma crítica realmente a você, falando que ele não gosta de mim, que ele não quer, que eu vou sair você porque ele não gosta de mim. porque ele não gosta de mim. Na verdade, o feedback, o que eu vejo, né? Você falou um ponto que é muito bacana, você falou assim, o líder, o gestor, o supervisor, ele tem um tempo a mais, né? Ele tem uma expertise, uma experiência. Muitos deles hoje vieram também da operação, né? Hoje o mercado ele dá muita oportunidade para quem está dentro da empresa se tornar um líder, se tornar um monitor de qualidade, um líder, um coordenador, um supervisor e assim por diante, que foi o que aconteceu comigo, né? Eu fui operadora, depois eu fui crescendo e eu passei por todos esses níveis aí, esses estágios, e para mim foi extremamente valioso. Então, quando eu ia aplicar um feedback, por exemplo, eu queria que a pessoa entendesse que aquilo que eu estava falando não era contra ela, e sim a favor dela, porque eu já tinha experimentado aquilo, e aquilo me serviu. É lógico que nem sempre a gente gosta, né? A pessoa só fala que eu estou errando. Nunca me elogia. Exatamente, mas às vezes se a pessoa só elogia, você se paralisa. Sim. E quando a pessoa fala, olha, você precisa, tá ótimo, mas se você melhorar um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, você vai falar, poxa, se está falando é porque realmente eu preciso melhorar. E aquilo, né, o pessoal fala, eu errei, mas isso aí ela não vai mais reclamar de mim. Por quê?
Porque isso é uma coisa que eu preciso realmente melhorar. Meu gestor, meu supervisor, ele pode falar de diversas outras coisas, mas disso não. Então isso vai fazendo com que você vai subindo mais um degrau, Sim. porque assim, gente, e assim, o vendas, né, cobrança, são palavras-chave que você vai jogando no meio da ligação e elas fazem toda uma diferença na hora de você falar, na hora que o cliente do outro lado recebe isso. Às vezes são coisas, o cliente às vezes já passou por 3, 4, 5 outros operadores que não convenceram ele a pagar ou não convenceram ele a comprar, e aí por conta de um detalhe. Hoje, o gestor ele tem esses detalhes. Por isso que às vezes eles falam, né? Até porque o gestor hoje ele precisa entregar o resultado. Sim. E hoje o gestor ele depende única e exclusivamente da operação dele. Se a operação não entender e não comprar isso, o gestor não consegue. Então, eu acho bacana essa parte de feedback, das pessoas entenderem que o feedback é sempre para o seu melhor, né? É óbvio que nem sempre a gente... Mas é bacana. O não entrar numa zona de conforto também, né? Entra muito. Nesse Porque se você fica só elogiando, a pessoa acha que não precisa melhorar nunca. Foi uma coisa que eu aprendi, inclusive, aqui na Educar, a partir do momento em que eu entrei aqui. Que a gente faz o mesmo procedimento todos os dias, mas a partir do momento em que a gente deixa de ter medo, a gente deixa de aprender também. A gente não se desenvolve, vira algo normal. Então isso se aplica muito no atendimento. Eu vou fazer um atendimento todos os dias, mas cada cliente é um cliente. Eu preciso me moldar para atender da melhor forma esse cliente. Isso. Quando a gente fala do não se acomodar, né, é porque a rotina, né, a rotina é algo que faz com que eu ache que eu saiba tudo. E na verdade, o mercado ele é muito rápido, né? Sim. As coisas são muito rápidas, então eu olhar para aquilo com uma forma assim, tá acontecendo, não tá evoluindo, está paralisado, está acontecendo algo que não tá de acordo, o que eu vou fazer de diferente, né? Então eu tô cobrando, tô participando de uma equipe de cobrança, mas eu tô vendo que eu não tô melhorando meus resultados, então o que eu vou fazer de diferente? Aonde eu posso buscar para tentar me corrigir, né? O mesmo na vez, eu não consigo vender, eu não estou conseguindo vender. O mercado é muito rápido mesmo. Eu lembro que na minha primeira empresa de call center eu fui piloto de uma área digital. E hoje é o que mais tem, é a área digital, a negociação pelo WhatsApp, a venda pelo WhatsApp, aquele e-commerce. E na minha época era só eu que trabalhava ali no WhatsApp da empresa com 1, 2, 3 clientes no máximo para ver se aquilo ia para frente. Que era um piloto, né? Piloto é assim, hoje o piloto filho, já virou um foguete, né? Já. É o que está aí atropelando o mercado, que é o ramo digital, né? O que mais de dicas pro pessoal? Uma outra coisa é ter alguém de referência dentro da empresa, né? Pode ser o seu supervisor, pode ser algum colega do lado, né? Que uma referência positiva. Sim, uma referência positiva, né? Alguém que você se espelhe lá dentro. Se inspire. Né? Isso pra mim, dentro da operação, foi algo bem difícil, porque eu era filha da gerente de operações, né? Então, assim, era muito complicado. Eu entrei lá, eu lembro que minha mãe falou assim, olha, não fala pra ninguém que você é minha filha, ninguém sabe que você é minha filha. Tudo bem. Olha, escondendo o olho. Cheguei lá, trabalhei, as pessoas vão falar dos gestores, vão falar dos supervisores. Inclusive da sua mãe. Sim, eu lembro, o pessoal falava muito, ai, eu odeio essa mulher, ai, eu não gosto dela. E eu assim, eu também não gosto. Concordo. E aí depois que o pessoal descobriu que eu era filha da gerente, os olhos todos se voltaram pra mim. Né? Todo mundo buscava que eu tivesse um resultado muito enorme, A assim, perfeição. né? Que eu fosse
eu era comparada a ela, ou talvez que eu fosse até um pouco mais que isso, né? Então, por exemplo, se eu fechava 10 acordos no dia e o outro operador fechava 11, eu já estava errada, porque eu era filha da gestora, então eu tinha que fechar 15 acordos por dia. Mas se fechasse os 15 acordos por dia, era privilegiada. Ganhou beneficiada pela acordo porque eu era filha da gerente. Então, pra mim, foi muito difícil. Eu tinha ela como referência, né? Porque ela era gerente operacional e eu lá dentro da empresa com os olhos todos voltados pra mim, né? Então, pra mim, essa conciliação foi muito complicada. Mas quando a gente fala de referência, é algo que ele vai um pouco além, né? Porque a referência quem tinha eram os outros operadores da gerente, né? Os outros funcionários tinham. Você tinha a visão da minha mãe, mas os outros tinham da gerente. Mas essa referência que a gente fala, né? É aquela referência assim, eu quero ser igual, mas assim, no lado muito bom, né? Poxa, eu quero aprender tanto quanto, eu quero poder chegar lá, falar né? tão quanto. Ser igual é uma admiração que você tinha pela pessoa. Exatamente. Eu lembro uma vez que eu cheguei para um diretor que eu tinha e falou, onde você quer chegar? E eu falei, eu quero chegar no seu lugar. Poxa, você quer pegar o meu lugar? Mas por que eu falei isso? Porque a partir do momento que eu me igualasse a ele, eu teria crescido, outras pessoas teriam crescido, né? E a empresa dele e ele também teria avançado, porque você vai subindo degraus, a empresa vai junto, né? Então isso é bacana, essa referência, né? Da onde você quer chegar, o que você se espelha, o que você acha que é válido, né? A gente olhar e falar, putz, admiro, né? Eu acho isso bacana. Isso é muito válido. Eu não falo que isso só dentro do meu coração de call center, né? Eu falo pra vida, né? Seja dentro do seu emprego, ou seja em relacionamentos interpessoais, amizades. Você pode falar, poxa, essa amizade é uma amizade sincera, uma amizade bacana. E assim você vai construindo, né? Essas referências, mais que uma, duas, três, porque são N pessoas, né? Agora eu acho que o último ponto, mas o mais importante de todos, é você saber pedir ajuda. Você tem que saber expor ali a sua dificuldade. Hoje eu estou com uma dificuldade em conseguir formalizar um acordo. Hoje eu estou com uma dificuldade já formalizei um acordo, mas eu estou com dificuldade de receber o pagamento desse cliente. Então você expor ali a sua dúvida, seja para o gestor, seja para o líder, seja para o seu colega do lado. Para a área de qualidade, né? Sim. É porque assim, eu acho que hoje, eu vou falar muito desses jovens de 16 que estão entrando no mercado de trabalho, né? Eles têm uma dificuldade, não é dificuldade, eu acho que é receio, né? Medo de ir lá e pedir ajuda. Vergonha de pedir ajuda. Mas, gente, é assim, né? São coisas até que eu falo em treinamento. Você está fechando um acordo. Poxa, mas está pagando? Vou falar no caso de uma empresa de cobrança. Está pagando? Não está pagando. Então, eu preciso entender por que eu estou fechando e não está pagando. Você está fechando acordo? Eu estou falando com muito cliente, mas eu não estou conseguindo fechar. Então, são N situações que acontecem. Porque, assim, hoje a gente tem que avaliar, assim, quanto eu estou falando com o cliente. E desses clientes que eu falo, quanto eu estou fechando? Ou cobrança, ou vem fechando um acordo de cobrança, ou venda. Quanto eu estou fechando? E desses que eu fechei, quantos pagaram ou quantos realmente efetivaram a compra, né? Então são avaliações que vocês precisam fazer ali no dia a dia. Então assim, não ter esse receio de perguntar para o gestor de vocês, né? Olha, eu tô falando com bastante cliente, mas eu percebo que eu não tô conseguindo fechar. Você consegue ouvir umas 2, 3 ligações minhas para ver se você consegue identificar onde eu tô falhando? E o mesmo se você tá falando, tá fechando, mas o cliente não tá pagando, não tá concretizando a compra, né, a venda que você fez. Poxa, eu tô falando, tô fechando, mas o cliente não paga, né? Tentar puxar essa ajuda do gestor de vocês, da área de monitoria e qualidade, do líder de vocês, para que eles realmente, junto com vocês, faça aquela análise, né? E aí vai mapeando, né? Vai construindo ali, olha,
olha, aqui tá bacana, aqui precisa de repente isso aqui de repente isso aqui. Eu acho que de tudo que a gente falou hoje, esse é o item mais importante. Sim. Né? Não ter vergonha, não ter receio, não ter medo de pedir ajuda. Né? A gente hoje, eu acho que não vai pedir ajuda todo dia fazer a mesma pergunta pro seu gestor, né? Porque você também é algo que você tem que trazer para você e botar para acontecer no dia a dia. Mas é algo que é extremamente importante. Isso, quando eu era gestora de operação, uma das coisas que eu sempre falei, peçam ajuda. Não tenham receio. A pessoa que mais quer te ajudar é o seu gestor. Ah, cara, mas eu não posso perguntar pro colega do lado? Pode. Mas em algum momento você vai atrapalhar porque ele tem a produção dele, né? Uma outra coisa que a gente fala é da linha de produção, né, Joyce? Sim. Né? E entra muito no quesito do trabalho em equipe, né? Igual você falou aí do interesse do gestor. É o interesse do gestor que ele feche um acordo, é o interesse do gestor que ele passe aí um conhecimento para esse operador eventualmente fechar um acordo e ter a certeza do pagamento e a efetivação do pagamento desse acordo aí. É um trabalho em equipe onde a primeira pessoa ali é o operador, que é o que tem um contato com o cliente. É, uma coisa leva a outra, né? Exatamente. O que mais de dicas? Por hoje, eu acho que por hoje é só. Por hoje é só. Galera, uma coisinha que a gente não comentou, mas veio aqui na minha mente agora, vocês que são de call center, vocês têm metas diárias para cumprir, né? Então assim, se você não cumpriu hoje, no dia seguinte, lembra que você não cumpriu a sua meta do dia anterior e tenta buscar essa meta. Isso não é só para o seu gestor, é para você também. Tá bom? Então fica essa dica. Fica essa dica. Importante, já serviu pra mim. Bacana, bacana. Então tá bom, gente. Até a próxima. Tchau.